Opa, tudo bom? Aqui é o Nathanael Oliveira e nesse vídeo de hoje eu quero falar sobre um assunto que essa é uma pergunta que as pessoas fazem constantemente. Eu recebo essa pergunta, mas eu sei que muitas pessoas pesquisam no próprio Google sobre esse termo, sobre ter mais informações sobre esse assunto que é como ser mais produtivo. As pessoas querem saber como ser mais produtivas. É comum você ver no Facebook as pessoas falam o seguinte: nossa, meu dia precisa ter 48 horas, 25 horas, 30 horas, porque só 24 não está dando. Isso é cada vez mais comum. Você vê as pessoas reclamando que 24 horas tá um curto espaço de tempo. E muitas vezes o foco disso é a questão da produtividade. Eu confesso que alguns anos atrás eu não poderia acrescentar em nada com você sobre esse assunto, porque eu era produtividade zero. Não zero, tá? Mas eu era muito desorganizado e perdia muito tempo e muito dinheiro por conta da minha desorganização. Eu trabalhei com vendas, né? Um tempo. Antes de vender planos telefônicos, eu também trabalhei com vendas de comunicação visual. Vendia placas, banners, adesivos, propaganda em ônibus. E eu tinha uma rotina de visitar clientes. E para visitar os clientes, você tem um fechamento, você tem as coisas que você tem que fazer, enfim. E o fato, como que eu perdi dinheiro com a minha desorganização? Às vezes o contrato estava fechado, o cliente já tinha aprovado, ele só queria fechar um último detalhe, você só tinha que ligar e falar assim, olha, vai ser assim, assim, ou passar lá para assinar o contrato, e eu simplesmente não ia, porque eu não tinha organização. E com isso a minha produtividade era bem menor. Então eu gosto sempre de relacionar produtividade com organização. Quanto mais você é organizado, mais você é produtivo. Mas a verdade foi que nessa mesma empresa que eu trabalhei como vendedor, eu conheci um consultor lá, que fazia consultoria empresarial lá na empresa, e um dia eu conversando com ele, ele falou o seguinte: Nathanael, se você quer ser um vendedor que é produtivo, que dá resultado, que consegue fazer mais em menos tempo, que você consegue, enfim, XYZ, porque na época eu estava falando com ele o seguinte, que estava muito corrido para mim, né? Porque eu estava fazendo faculdade e a rotina de vendas era muito intensa, então eu chegava, trabalhava das 7 às 7 da noite e ia direto para a faculdade, tinha que estudar e etc. E ele falou o seguinte: olha, isso não é desculpa. Muitas pessoas fazem isso, você tem que organizar melhor o seu tempo. E ele falou assim, olha, existe uma ferramenta, que essa ferramenta vai te ajudar a ser mais produtivo, vai te ajudar a ser mais organizado, vai te ajudar a alcançar suas metas, vai te ajudar a vender mais, e etc, etc. Eu falei, nossa, que ferramenta é essa? Me conta. E ele rasgou uma folha assim do papel, do caderno dele, e falou assim, eu pensei que ele ia escrever a ferramenta, né, o nome, eu ia procurar na internet, e ele fez assim, ó, tá aqui a ferramenta. Uma folha em branco. Essa folha não tem branco, tá? Mas, enfim, só pra dar o exemplo pra você. E aí ele falou o seguinte, uma folha. Eu, como assim? Olha, você vai pegar uma folha e você vai escrever nessa folha tudo que você tem que fazer naquele dia específico. Se é segunda-feira, coloca lá, segunda-feira, dia tal, tal, tal. Eu tenho que fazer, e você lista tudo que você tem que fazer. E aí você vai fazendo e vai riscando. Caso você não consiga fazer, você coloca no outro lado da folha. Quando acabar o dia, você dobra a folha, e aí vai ficando cada vez menorzinha a folha. Beleza. E ele me ensinou então a escrever na folha, virar, dobrar e ficar tipo como se fosse no bolso. E eu, beleza, obedeci, vou fazer isso. E eu comecei então a escrever e a fazer um checklist das coisas que eu tinha feito, daquilo que eu não tinha feito. E na outra semana a gente conversou, ele falou assim, e aí, gostou? Deu certo? Eu falei, cara, deu muito certo. E eu, muito empolgado, contando aquilo pra ele, ele falou o seguinte, Nathanael, deixa eu te explicar. Nós, ser humano de modo geral, ele é movido a recompensas, ele é movido a estímulos, principalmente estímulos positivos. E o simples fato de você chegar de manhãzinha e listar 10 coisas que você tem que fazer, você gera um compromisso com você mesmo. Então você se comprometeu com você escrevendo que você ia fazer aquilo. Primeiro ponto, você se comprometeu e nós tendemos a cumprir aquilo que nós nos comprometemos. Segundo, quando você vai fazendo o risco, você está tendo uma recompensa que você fez aquilo que você tinha se comprometido a fazer. Então você se sente recompensado, você fala, poxa, eu fiz. E quando você vê aquilo a fazer, então às vezes você se dispersa, às vezes você está fazendo qualquer outra coisa, você olha para aquilo, eu tenho que fazer isso, eu me comprometi, é minha palavra que está aqui, e você vai buscar. E esse efeito de você simplesmente escrever o que você tem que fazer e de você ir lá e ir preenchendo, gera uma recompensa, isso ajuda na organização, isso ajuda no compromisso diário de você fazer isso. E eu criei esse hábito. Eu criei esse hábito de todos os dias. Eu falo, eu fico feliz se eu fizer isso hoje. Então eu vou lá e escrevo.
eu vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso, fazer. Hoje eu faço no celular, tá? Eu faço no papel também algumas coisas, mas eu faço mais no celular. Então eu coloco assim algumas coisas que eu tenho para fazer e eu vou lá dando um checklist no papelzinho dizendo esse comprometimento de você ir lá e fazer. Então essa é uma dica para você aumentar a sua produtividade. De você chegar lá, escrever, se compromete com aquilo que você tem para fazer, você vai lá buscar. Parece bobo, mas isso dá muito resultado. Primeiro porque você se compromete, segundo porque você é recompensado quando você sabe, terceiro porque quando você vê ali que tem para fazer, às vezes você está fazendo qualquer outra coisa que não estava dentro do seu planejamento, você acaba então buscando se comprometer. Beleza? Então, essa era a dica que eu queria dar sobre produtividade, é o que deu muito certo para mim, é algo que eu uso até hoje. Sempre crio minha listinha de coisas para fazer durante o dia e eu vou lá marcando o que eu fiz e é bem recompensador quando você consegue fazer, tá bom? Então, quero te agradecer por você ter assistido mais esse vídeo. Se você gostou, deixe seu comentário aqui abaixo, curte, compartilhe com seus amigos, enfim. Nos próximos vídeos eu vou começar a trazer mais informações sobre a novidade que é o meu livro, tá? Como eu falei, já tenho compartilhado com algumas pessoas, escrevi um livro para ser lançado pela editora Gente. E, enfim, nos próximos vídeos eu vou falar mais detalhes sobre o livro, tá bom? Então, um grande abraço e até a próxima.